Nós somos o povo de Deus. Deus nos trata como filhos. Deus nos ama, fala conosco, nos ensina, nos instrui, entre aspas, né? Deus nos respeita. Ele nos trata como seres humanos. Ele nos atribuiu dignidade. Ele nos trata de acordo com a nossa dignidade como seres humanos que temos. E mais, Ele ampliou a nossa dignidade quando Ele nos alçou à condição de herdeiros dEle. Ele nos revestiu de Cristo, Ele nos batizou no seu corpo. O Senhor nos trata de maneira especialíssima, com todo carinho, com todo cuidado. Ele sabe o valor que temos não em nós, Ele sabe o valor que temos porque fomos revestidos de Cristo e fomos comprados por um preço altíssimo por Ele mesmo. Ele não nos jogaria no chão como animais. Ele não faria com que nós nos comportássemos como idiotas. Não. Ele realça a nossa humanidade. Ele realça a nossa inteligência. Ele amadurece as nossas emoções. É isso que Ele faz. Não nos torna como bichos, como animais ou como crianças, necessitadas de atenção, fazendo birra. Ele não faz isso. Ele nos amadurece emocionalmente. O crente é um homem inteligente, emocionalmente maduro. É assim que ele é, porque o Espírito Santo trabalha nele. Então, quando nós falamos de alguém cheio do Espírito Santo, estamos falando de alguém que vive sob a influência do Espírito, numa vida marcada por santidade, aprendizado, crescimento, equilíbrio emocional, retidão. Todas essas coisas marcam o homem que é cheio do Espírito Santo, no segundo sentido permanente. E esse homem, de vez em quando ele vai servir o seu mestre, ele está com um pouco de medo. Quando ele se sente incapaz ali diante daquela tarefa, ele ora a Deus e ele vai falar de Deus para as pessoas. Ele é tomado, muitas vezes, de uma habilidade que ele não sabe de onde vem. E ele abre a sua boca com coragem e intrepidez. E ele fala do Evangelho, não importa quem seja. Ele fala do Evangelho. O Senhor incendeia as palavras dele. É como se fogo saísse da boca dele e incendeia o coração das pessoas. Então essa é a plenitude ocasional. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Isso é transbordar. É isso. Então, irmãos, cuidado. Cuidado com as lorotas que os falsos mestres despejaram na cabeça dos evangélicos por aí afora. Cuidado. Porque isso tudo só serve para emporcalhar o nome do Evangelho, ridicularizar a Igreja de Deus e transformar o povo de Deus num bando de palhaços, num bando de bufões. Só serve para isso. O diabo inventou isso. O diabo inventou isso para transformar a igreja num bando de bufões desequilibrados, num bando de macacos tresloucados, saltando como loucos numa floresta, se tivessem usado maconha. É assim, loucos. O diabo inventou isso. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos o que é plenitude espiritual. Pedro estava cheio de Espírito Santo. E cheio de Espírito Santo, ele olhou para aqueles homens, 70 anciãos, assassinos. Não tinham matado ainda Estevão, mas já tinham o coração de assassinos. E ele falou com eles com firmeza, coragem e vigor. Deixou aqueles homens de boca aberta, porque ele estava dominado pelo Espírito Santo, que trabalhou a sua inteligência, sua eloquência, suas emoções, e fez com que ele pregasse com muito mais poder do que qualquer pregador, do que qualquer pessoa eloquente daquela época. É disso que estamos falando aqui. Então, e é essa plenitude que os irmãos têm que buscar na hora que estiverem falando de Jesus para alguém. E a segunda plenitude, que nós vamos ver mais futuramente, quando surgirem os textos adequados, os irmãos devem buscar no dia a dia. Senhor, eu quero viver cheio do seu Espírito, debaixo da sua influência, do seu controle, como Barnabé vivia, como Estevão vivia. E quero também que o Senhor me capacite ocasionalmente para ser uma testemunha sua. Enche-me do seu Espírito em todos os sentidos de que Lucas fala. É isso que eu quero para a minha vida. Esse é o homem espiritual, é o homem útil de verdade.